Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Quieta o seu coração, vamos dar início ao culto. Prazer tê-lo aqui nessa noite, uma noite especial, que nós continuamos celebrando a Páscoa, né? Quem já esteve de manhã, teve o privilégio de poder louvar e adorar o nome do Senhor nessa manhã. Nós vamos continuar fazendo isso nessa noite. Quieta o seu coração, feche os seus olhos enquanto começamos essa canção. Peça para que Deus fale ao teu coração. Purifica as nossas vidas, Senhor. Confesso a Ti, Senhor, o fraco eu sou. Fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, eu sou, é verdade, Senhor. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Sabe, querido, um coração quebrantado e humilde, é verdade, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça, derrama na Tua graça, Senhor. Seu amor fluir, com misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Essa é a nossa oração, Senhor. Precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas, do Teu perdão. Humildemente, Senhor, um coração quebrantado e humilde. Como é que você está nessa noite? Não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça, Seu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Oh Deus, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pelo Teu amor, obrigado por Tua misericórdia que se renova todos os dias da nossa vida. Obrigado por esse dia também especial hoje, onde nós lembramos a Tua vitória definitiva sobre a morte, sobre o pecado, e isso nos deu esperança, porque nós temos fé e podemos enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Então obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo Teu perdão e Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, irmão, lá em Romanos 8.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Essa é a certeza que nós temos do amor de Deus na nossa vida. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Amém. Quem é que pode nos condenar? Cristo morreu por nós e ressuscitou para que pudéssemos ter a vida eterna. Eu convido você a se colocar em pé nesse momento. Nós cantaremos um hino do nosso inário, o hino Aleluia ao Cristo Reditivo, o hino 272 do Inário Novo Cântico. O quarteto estará conduzindo esse momento. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dai, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Amém. Vocês podem assentar-se. Esse momento, enquanto o coral já vai se ajeitando aqui à frente, tomando seus lugares, eu gostaria de
rapidamente passar alguns avisos à igreja. Primeiro, agradecer a todos vocês que nos visitam, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Ao final do culto, não vá embora sem antes você receber um presentinho da igreja, ok? Aqui à frente vai ter um casal e vai entregar um presente para você. Não vai embora sem pegar esse presentinho. Temos a escola dominical, a sala da Arca, onde nós fazemos estudos bíblicos indutivos. E o tema vai ser Vivendo uma Vida de Real Adoração, aos domingos pela manhã, às 9h30, vagas limitadas. E se você quiser participar ainda dessa sala, você procure a Ângela. Ângela está por aí, não? Está aqui na frente, Ângela. Está aqui, né? Ok, aí você pode procurá-la. Temos também, amanhã à noite, irmãos, a celebração entre as igrejas. Ali na terceira igreja presbiteriana renovada, com a presença do pastor Luciano Manga, amanhã às 20 horas. Vai ser um momento de comunhão entre nós, irmãos, porque só há uma igreja. Nós apenas nos reunimos em placas diferentes. Temos talvez algum estilo diferente, mas só há uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo. E vamos ali então estar com os irmãos daquela igreja, de outras igrejas que fazem parte da OPECAM, a Ordem dos Pastores Evangélicos de Campo Mourão. E amanhã estará lá então esse pastor Luciano Manga, estará cantando, louvando a Deus. Ele faz parte do Ministério Vineyard, bem conhecido no Brasil. E temos também o terceiro encontro para homens. Se você ainda não fez a tua inscrição, procure o Anivaldo Taborda aqui na frente, depois para fazer a inscrição. No próximo final de semana nós teremos esse encontro no Vale da Paz, um encontrão onde Deus vai estar trabalhando certamente com cada um daqueles que forem ali. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Os soldados se reuniram em volta de Jesus, tiraram a roupa dele e o vestiram com uma capa. Fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram uma vara na sua mão direita. Cuspiam nele, pegaram a vara e com ela batiam na sua cabeça. Em seguida, o levaram para crucificar. Aquela cruz era tão pesada, ele a arrastava devagar, caindo pelo caminho. Impacientes, os soldados chamaram um homem para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Aquela cena era insuportável para mim. Eu já escondia o meu rosto. Não podia ver aquele corpo frágil sendo surrado. Mesmo assim, ele permanecia calado. Vai caminhando, carrega sua cruz. As nossas culpas pesavam sobre si.
No alto do monte se avistavam 3 cruzes. Elas faziam sombra sobre a terra, uma sombra misturada com sangue. Era de manhã bem cedinho. Os primeiros raios do sol ensaiavam se lançar no horizonte. Os passarinhos cantavam, alegres por mais um novo dia. Mas apesar de tudo isso, o rosto de Maria estava triste. Ela separava os perfumes para levar ao túmulo, onde estava o corpo de Jesus. Mas a pedra estava removida e sobre ela havia um anjo que dizia: não se encontra mais aqui este quem vocês procuram, não é aqui. Aquele anjo parecia um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Então disse: não temam, sei que procuram Jesus, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Avisem os discípulos. Ele está vivo e vai adiante de vocês para a Galiléia. A missão de Jesus se cumpriu. Ele reviveu. Foi para isso que ele veio ao mundo. Nós o adoramos pelo seu nascimento e também pela sua morte e ressurreição. Com ele renascemos para uma nova vida. De repente, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: que a paz esteja com vocês. Então os levou para fora e ali levantou as suas mãos e os abençoou. Enquanto isso, Jesus se afastava deles e era levado aos céus.
Vamos continuar louvando ao Senhor? Que bênção coral, né? Só cortam os microfones aí, os pequenos. Vamos fazer um grande coral agora, nós e vocês? Vamos se colocar em pé então, se você puder. Vamos louvar o Senhor. Nosso Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E com as nossas vozes, nosso canto, a nossa alma, nós possamos agora, em nome de Jesus, adorá-lo. Só por Ele eu viverei. Aleluia. Te louvamos ao Senhor. Tu és santo. Os homens comigo. Poderoso. Vamos lá, criançada. De adoração eu te sigo, eu te louvo para sempre. Junto com os anjos, um grande coral, igreja. Vamos lá. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele e prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele e prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei.
Enquanto cantamos a próxima canção, você que trouxe o seu dízimo pode depositar aqui. Nós possamos olhar nessa noite para a cruz de Cristo, contemplá-la, nos aproximarmos dela. Nós possamos sair daqui com o coração mais cheio de motivação para caminhar com Cristo.
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que maravilha. Nós ainda temos um momento com as nossas crianças. Vou convidar o pastor Maílson, a Jaque e o pessoal do Ministério Infantil para trazer as crianças aqui à frente, ajudá-las aqui para... Elas vão estar louvando também a Deus com uma canção. Sempre é bom poder trazer os nossos filhos, é um trabalho da UCP, União de Crianças Presbiterianas, acontece todos os sábados aqui na igreja, esse encontro. Às 14 horas os pais trazem seus filhos aqui, para estar louvando a Deus, aprendendo da palavra do Senhor. Se você tem filhos nessa idade, por favor, traga-os também, para que possam louvar o nome do Senhor. Então vamos ver e ouvir as nossas crianças nesse momento.
ensaiado as nossas crianças. Parabéns, esse Ministério Infantil, Pastor Maílson e todos os demais. Quero dar um parabéns especial também ao nosso irmão presbítero Geraldo, ele que é o camarada da obra de arte aqui. Opa! Eu falei, tá caindo o mundo aqui. E fez essa cruz maravilhosa aqui para relembrar a cruz vazia e a ressurreição de Jesus. Então, parabéns, Geraldo. Tamires que deu a ideia e ele foi lá e fez. Quero chamar aqui à frente o pastor João nesse momento. As crianças vão estar saindo agora. Crianças até 10 anos estarão saindo para o Ministério Infantil. Eu quero chamar o pastor aqui à frente. Gostaria de orar pelo pastor, que recebeu uma triste notícia hoje também, da perda da cunhada. A irmã da Marilene faleceu. A Marilene nem está aqui. Vamos orar por essa família. Deus ajude e conforte essa família. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor João, da Marilene e todos os demais. Eu te peço, ó Deus, esteja confortando o coração do pastor, da Marilene e de todos os familiares. Ajuda eles a superarem esse momento difícil. Que o teu Espírito Consolador conforte o coração de todos com essa perda. E usa mais uma vez o teu servo, pastor João, para que transmita a tua palavra a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, meu genro me convidou para passar Páscoa com a família dele em Londrina. Fomos para lá na sexta-feira. Minha cunhada já estava internada há cerca de 10 dias, numa situação difícil mesmo. A gente já estava aguardando esse desfecho. Ela era uma pessoa excepcional, tinha 62 anos, e por conta exatamente de ser uma pessoa excepcional, era a queridinha assim da família, e a gente se apegou muito a ela. Eu a conheci com 17 anos, ela tinha 17 anos na época que eu a conheci, mas uma pessoa muito crente, gostava muito de cantar, louvava muito a Deus, e a gente sente que hoje ela está muito melhor, porque ultimamente a vida dela estava muito difícil. Quem cuidava dela era uma irmã que mora em Campina Grande, na Paraíba, que também cuidou do meu sogro e da minha sogra, já no final da vida deles. Essa cunhada, Margarete, a gente tem uma gratidão muito grande. A Marilene era muito apegada a Miriam, sua irmã, e ela está realmente bastante abatida. Nós recebemos a notícia, estávamos nos preparando para o almoço de Páscoa na casa do consogro. Foi assim um momento ruim, mas de qualquer forma almoçamos lá com a família, ficamos um pouco lá e pegamos muita chuva de volta e chegamos aqui em Campo Mourão por volta das 4 horas. E aqui estamos. A vida pastoral é assim. No dia em que a minha mãe morreu, eu estava para fazer um casamento. Não consegui ninguém para me substituir. Coincidiu que no momento do casamento era o momento que minha mãe estava sendo sepultada. Passei por essa experiência bastante dramática. Eu era pastor em Guaíra, novo, começando o ministério, com 24 anos, e tive que celebrar um fúnebre de uma menina que morreu de tétano e logo em seguida um casamento. Então, uma experiência assim que me marcou. O pastor Arnildo já estava preocupado que eu não falei nada, e até
Lá em Londrina, pensei, poderia passar o bastão, mas não vou fazer essa covardia com o nosso colega de última hora. Eu sei como é, muito difícil. Na graça de Deus e pela proteção dele, aqui estamos nós. E nesta noite, domingo de Páscoa, esta semana toda voltada para a morte e ressurreição de Cristo, nós vamos meditar com os irmãos sobre o tema as colunas do cristianismo. As colunas do cristianismo. E nós vamos então ler alguns textos no Evangelho de Lucas. Cada texto desse tem uma coluna. Então matem a charada aí. Lucas capítulo 2, versículo 7, o primeiro texto que vamos ler aí para iniciar a nossa leitura. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Aí vamos para o 23, 33, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E próximo aí, 24, 5 e 6 de Lucas: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. E virando a página aí, antepenúltimo versículo do capítulo 24 de Lucas: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Amém. O que dá plena sustentação a um prédio, a um edifício, naturalmente é uma fundação dentro dos parâmetros exigidos e colunas dentro da tabela adequada. É isso que sustenta um prédio, um edifício. Nosso templo, por exemplo, além de uma fundação, tem 4 colunas principais que dão sustentação a essa construção e ao peso de todos nós que aqui congregamos constantemente. Essas colunas estão lá no salão social, visível para todos. Tais colunas foram construídas com muito carinho, com muito cuidado. Nós contratamos uma empresa de Maringá, bate-estaca, para perfurar os buracos e também socar todo o concreto nas colunas todas aqui, especialmente nessas que dão a sustentação maior. Cada coluna daquela tem 25 metros de profundidade, 60 sacos de cimentos com concreto. Eu e seu Renato Iba, que ali está, acompanhamos tudo isso muito de perto, com muito zelo, porque queríamos que fosse o melhor, para que houvesse realmente uma construção bem confiável. E essa construção, graças a Deus, é bem confiável. Então nós estamos tranquilos. Há segurança, humanamente falando, porque a construção está sustentada sobre várias colunas e 4 colunas bem especiais. Agora, o que isso tem a ver? O cristianismo é
uma grande construção, é um edifício que está ainda em obra. Cada pessoa que aceita Cristo é mais um tijolo nesta obra, nesta construção. E o que é o cristianismo? O que é o cristianismo? Você já parou para pensar nisso? Você tem a resposta? O que é o cristianismo? O cristianismo é mais do que uma religião, é mais do que um sistema de doutrinas. Cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é compromisso com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ele é o Pai da eternidade, o Senhor da história, o Rei das nações, o dono da igreja, o Redentor da humanidade, a razão de ser da nossa vida. Conforme o livro de Apocalipse, Jesus é aquele que tem em suas mãos o livro da história, e é o único que tem a autoridade para abrir-lhe os selos. É o que diz a palavra de Deus. Somente Ele tem poder para dar sentido à nossa vida e conduzi-la a um fim glorioso. Sem Jesus não haveria cristianismo. Sem Jesus não haveria cristianismo. E sem compromisso com Jesus também não há cristianismo. E o cristianismo está erigido sobre 4 colunas que são verdadeiros monumentos da nossa fé. Quais são essas colunas que dão sustentação ao cristianismo? Quais são? Vamos ver através dos textos que acabamos de ler. A primeira coluna nós a denominamos de estrebaria. Diz Lucas 2,7: e deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria lá em Belém. A manjedoura ou estrebaria aponta para a encarnação do Verbo, para o nascimento do Filho de Deus. Ele desceu do céu para nascer num lar pobre, num berço pobre e numa cidade também pobre. É o que nos relata os evangelhos. Interessante, sendo Deus, fez-se homem, sendo rei, fez-se servo, sendo o criador das coisas visíveis e invisíveis, tornou-se um bebê. Temos na encarnação de Cristo, amados, o primeiro pilar da nossa fé. Se Ele não tivesse vindo à terra, jamais poderíamos ir para o céu. Se não tivesse entrado na história, jamais poderíamos desfrutar da bem-aventurança eterna. Se não tivesse se esvaziado, jamais viveríamos em plenitude. Se não tivesse se humilhado, jamais seríamos um dia glorificados, como é a promessa da palavra de Deus. A estrebaria não apenas fala da encarnação do Verbo, mas fala também da sua extrema humilhação. O Rei da Glória não encontrou lugar para nascer entre os homens, por isso nasceu numa estrebaria entre os animais. O Rei dos Reis não entrou no mundo pelos corredores de um palácio, não, mas deitado num berço de palha. Quanta humildade! Não há dúvida que a estrebaria é um golpe fatal na vaidade dos poderosos. Interessante. Aqueles que são feitos do barro são barro e voltarão ao barro, estufam o peito, cheios de empáfia e se refestelam em sua riqueza e orgulho. Porém, aquele que nos fez do barro,
o dono do ouro e da prata, o Senhor dos céus e da terra, não hesitou em deitar num coxo de animais. Irmãos, sua humildade é um exemplo para todos nós. E é esse exemplo que precisamos seguir. Sua humildade, além de ser um exemplo para todos nós, é o machado divino colocado à raiz da nossa tola soberba. Essa é a verdade. E Jesus fez tudo isto para garantir a sua redenção, a minha redenção, a nossa redenção. Sim, ele veio ao mundo esvaziando-se da sua glória, humilhando-se a si mesmo, pensando em quem? Em todos nós. Que privilégio nosso. Veio para viabilizar a nossa salvação. O próprio Jesus diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem não veio para buscar e salvar o perdido, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E ele diz também em João 10:10b, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Portanto, não há dúvida, a estrebaria é uma das colunas do cristianismo. Mas vem uma segunda coluna. Qual será ela? A cruz. Em Lucas 23:33, encontramos o seguinte registro: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Veja bem, irmãos, Jesus, sendo justo, foi sentenciado à morte de cruz. Grande foi o seu sofrimento, a sua agonia. Ele mesmo chegou a orar antes de chegar à cruz: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Está lá em Mateus 26:39. Existe, irmãos, uma profunda conexão entre a estrebaria e a cruz. Aquele que nasceu numa estrebaria e cresceu numa carpintaria estava destinado a morrer no madeiro, a morrer numa cruz. A cruz não foi acidente, mas algo agendado. Apocalipse 13:8 nos afirma que o Senhor Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Isto é, o decreto da sua morte na cruz tem sua origem na eternidade. A morte de Cristo na cruz foi um acontecimento não programado na terra, mas no céu. Não estabelecido por homens, mas pelo próprio Deus. É interessante que o apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 1:18-20, o que ele diz lá? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aí veja o que diz o texto a seguir: conhecido com efeito quando? Quando? Antes da fundação do mundo. Tudo isso já fazia parte de um projeto divino e manifestado agora no fim dos tempos por amor de vós, por amor a todos nós. Na verdade, irmãos, Jesus nasceu para morrer e ele entrou no mundo como o cordeiro que tira o pecado do mundo, e isso por meio da sua morte. Por isso que João Batista, quando estava com seus discípulos e encontra Jesus com seus discípulos, o apresenta dessa forma: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato é que a cruz, embora seja um lugar de vergonha e opróbrio,
foi o palco onde a paz e a justiça se beijaram. Essa é a verdade. Ali Deus revelou seu amor mais profundo e a sua justiça mais santa. Jesus não morreu porque Judas o traiu, nem porque o Sinédrio o entregou ou porque Pilatos o condenou. Dr. Eufânio, um dia desses, fazendo uma visita a ele, a família, me emprestou um livro bem interessante. Estou quase terminando de ler, viu, Dr. Eufânio? Já te devolvo. E esse livro, então, fala sobre o julgamento de Pilatos, escrito por Edmundo Leles Filho. Muito interessante. E especialmente a agonia que ele descreve, e eu creio que ele tem muita razão naquela descrição de Pilatos, naquela semana, e antes, e durante, e depois da morte de Cristo. Achei muito interessante a forma como o Edmundo Leles Filho descreveu a agonia de Pilatos, que se mostra depois até arrependido por aquilo que ele teve que fazer. Mas ele estava ali cumprindo um papel que já havia sido estabelecido pelo próprio Deus na eternidade. Jesus morreu porque o Pai o entregou por amor. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não foi constrangido a ir para a cruz. Antes, voluntariamente deu-se por amor de nós, para nos resgatar do pecado e da morte. Ele mesmo diz em João 10,15, dou a vida pelas minhas ovelhas. E ainda em João 15,13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, na cruz, Cristo triunfou sobre o diabo e suas hostes. Na cruz, Ele conquistou para nós a eterna redenção. E se a gente passar a vida inteira agradecendo a Ele por esta grande bênção, ainda não vamos agradecer o suficiente. Jesus nasceu de forma miraculosa, realizou obras portentosas, mas morreu de forma ignominiosa. Antes de entrar nas sombras espessas do Getsêmani, na agonia de sua alma, instituiu o sacramento da ceia. Pouco tempo antes dele ser traído por Judas, e deu a ceia para o próprio Judas, e o chama de amigo. Quando Judas chega lá no Getsêmani, amigo, a que vieste? Nessa instituição da ceia, ele determinou que sua morte e não seu nascimento, sua paixão e não seus milagres fossem relembrados continuamente pela sua igreja. É de Jesus a expressão, fazer isto em memória de mim, em memória do seu sacrifício, do seu sofrimento, para pagar o preço da nossa redenção. Eu não consigo entender como é que tantas pessoas desprezam isso, não valorizam tudo isso que Cristo fez, não aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. Uma pena. E quantos outros que têm procurado a salvação por outros meios, e não através de Jesus. Uma pena mesmo. A grande verdade é que o Evangelho é a mensagem da cruz, pois foi na cruz que Cristo consumou a nossa redenção. Foi ali que Ele feriu a cabeça da serpente e nos arrancou da potestade do inimigo de nossas almas e nos transportou para o reino de luz. Portanto, a cruz é de fato uma coluna do cristianismo.
Nós não podemos pensar no cristianismo sem a cruz. Claro que não adoramos a cruz, porque hoje a cruz está vazia, mas é um simbolismo e é uma coluna do cristianismo. Há uma terceira coluna, o túmulo vazio. São maravilhosas, irmãos, as palavras que estão registradas em Lucas 24, 5 a 6, que acabamos de ler. Estando elas possuídas de temor, as mulheres que foram ao sepulcro, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Na verdade, a cruz teria sido uma esmagadora derrota sem a ressurreição. Jesus venceu a morte. E pela morte ele matou a morte. E o seu túmulo foi aberto de dentro para fora. Ele arrancou o aguilhão da morte, triunfou sobre ela, abrindo para nós o luminoso caminho da imortalidade, da eternidade. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para assegurar a todos nós a certeza de uma vida vitoriosa e plena de esperança. Porque Ele vive, não precisamos mais temer a morte. Porque Ele vive, a morte não tem mais a última palavra, não tem. Porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele vive, a nossa fé não é vã. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 19, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Jesus saiu do túmulo como primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro da fila, e nós, irmãos, seguiremos um dia as suas pisadas. Não caminhamos mais para um acaso alheio de sombras, mas para a viva esperança de que um dia haveremos de ressuscitar num corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Esse é o corpo que um dia teremos. Nosso corpo encarquilhado pelo peso dos anos, surrado pela doença, enrugado pelas angústias da vida, não ficará inerte para sempre no pó. Não ficará. Quando soar a trombeta de Deus, levantaremos do pó e receberemos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. É interessante o que Paulo fala em Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, não há dúvida, o túmulo vazio, a ressurreição de Cristo, é uma forte coluna do cristianismo e coloca o cristianismo muito acima do islamismo, porque o Maomé morreu e foi para a tumba e não saiu de lá, do budismo, porque o Buda morreu também e não ressuscitou. Li certa ocasião de um fato ocorrido num país onde o comunismo estava sendo estabelecido e os cristãos eram perseguidos. E estavam perseguindo um missionário, um pregador da palavra. E ele seria queimado vivo, se não renegasse a sua fé. E aquele homem de Deus manteve-se firme.
E houve então um grande comício e um líder comunista fez um grande discurso, rebaixando o cristianismo, exaltando o comunismo. E no momento ele disse: quero dar 5 minutos para esse missionário, que ainda tem a oportunidade de renegar a sua fé, para defender a sua posição de cristão. E o missionário foi lá no palco e disse: não preciso de 5 minutos, eu quero apenas 5 segundos. E ele disse: Jesus Cristo, em quem eu creio, ressuscitou dentre os mortos. E os cristãos que estavam naquele ajuntamento em coro tiveram coragem e disseram também: ressuscitou na verdade. Esse era o argumento forte. Essa é uma coluna da nossa fé e do cristianismo. Finalmente, irmãos, uma quarta coluna que mantém o cristianismo e a chama cristã em pé: o trono. Vejamos o que diz Lucas 24, 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, eu queria estar lá. Olha que coisa fantástica! Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Que experiência magnífica! Aquele pessoal que ali estava pôde ver, vendo Jesus subindo para os céus. Experiência fantástica. Que maravilha! Cristo não apenas venceu a morte, ele ascendeu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai. É o que nos ensina as sagradas Escrituras. Ele foi entronizado e exaltado. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Diante dele, todo joelho se dobrará. Diante dele, todo joelho deve se dobrar. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua deve confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que diz Filipenses. Desculpem. O diácono Márcio tinha razão. Queria me oferecer água, eu dispensei. Você viu, né? Vocês viram, né? Ô, Márcio, você estava na razão, viu? Agora nós estamos encerrando, já acho que vamos dar conta. Isso que citamos está em Filipenses 2, 9 a 11. Ô, Luiz. Bom demais. Obedeceu a esposa, isso é bom, tá vendo? Esposa boa tem que ser obedecida sempre. Pronto, agora sobrou água. Aí, ó. Obrigado, Tabor. Vou beber da sua também. Muito bem. Então, irmãos, voltando, diante dele, todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua deve confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses 2, 9 a 11. O Senhor Jesus reina e governa o universo. Essa é a verdade. Nós ficamos assustados com os acontecimentos. Nossa fé é pequena. Ele está no controle de Jesus, do nosso Deus. Nosso país também está. Podemos dormir em paz. Deus até permite que coisas ruins aconteçam porque Ele quer dar algum recado para a nação. Uma nação incrédula, idólatra e que vira as costas para Jesus. Tem que sofrer mesmo. Foi assim com o povo de Deus. Nós acompanhamos nas leituras dos profetas, advertindo os reis da época e o povo de um modo geral, da ira de Deus, por causa
da rebeldia. E nós brasileiros não estamos numa posição melhor do que o povo de Israel naquela época. Mas ele está no controle. No momento dele, ele agirá. O Senhor Jesus reina e governa o universo e voltará com grande glória e poder. E quando ele voltar, seremos reunidos a ele para reinarmos com ele, e isso por toda a eternidade. Nesse tempo, Deus enxugará dos nossos olhos, diz a palavra de Deus, toda lágrima. A dor, o pranto, o luto cessarão. A alegria indizível e cheia de glória inundará nosso coração para sempre. A sala do trono se transformará na sala do banquete, e então celebraremos a festa das bodas do Cordeiro e reinaremos com ele por toda a eternidade. Eu creio nisso, porque é o que a palavra de Deus ensina. E não podemos deixar de crer nisso. O trono é uma coluna do cristianismo. Conclusão. Como dissemos inicialmente, o cristianismo é mais do que uma religião, é mais do que um sistema de doutrinas. O cristianismo é uma pessoa que se chama Jesus. E o cristianismo está erigido sobre essas 4 colunas. A estrebaria que fala do nascimento de Jesus, a cruz que fala da morte de Jesus por nós, o túmulo vazio que fala da ressurreição de Jesus, o trono que fala da ascensão de Jesus. Amém. Passo a palavra ao pastor Arnildo, para então fazer o encerramento do nosso culto. Agradeço a bondade dos irmãos em trazer água na hora certa. Obrigado. Obrigado, pastor João. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus por essas colunas que sustentam a nossa fé. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida do pastor João, por essa palavra que ele trouxe de Ti para todos nós. Ajuda-nos, portanto, a confiar mais e mais em Ti. Que essas colunas façam diferença na nossa vida, Senhor. Coluna da estrebaria, ó Pai, onde o Senhor se humilhou de tal forma que nós possamos aprender dessa forma também a termos uma vida mais humilde. Também, ó Deus, a cruz, onde o Senhor se sacrificou pelo propósito maior, por causa do amor que o Senhor tem por nós. Que possamos, ó Deus, viver o Teu propósito também. Sacrificar os nossos gostos, sacrificar as nossas vontades, em detrimento da Tua vontade, por causa do Teu favor sobre nós. Obrigado, Senhor. Também, ó Deus, obrigado porque nós cremos no túmulo vazio, onde o Senhor ressuscitou e nós também, que outrora estávamos mortos no pecado, o Senhor, quando nos encontrou, nos deu vida. Nós somos novas pessoas em Ti, nascemos de novo por causa do Teu amor. E no final dos tempos ainda ressuscitaremos se morrermos, ó Pai. Então nós Te louvamos por isso. E também, ó Deus, Te louvamos por Tua vitória final. É nela que nós cremos. O Senhor está no trono, nós somos Teus adoradores. Tudo é para o Senhor, tudo que nós fazemos aqui na igreja é para o Senhor. Quando as crianças cantam é para o Senhor, quando o coral canta é para o Senhor, quando o quarteto canta é para o Senhor, quando o louvor com a igreja canta é para o Senhor, quando nós abrimos a Bíblia é para o Senhor e vem do Senhor a palavra a nós. O Senhor está no trono, não é do nosso jeito, é do Teu jeito. Então ajuda-nos, ó Pai, a cada dia entendermos isso. Que a Tua palavra seja firme e eficaz em nós. E obrigado por esse ensino nessa noite. É o que Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço no teu irmão, Deus te abençoe. Você que está aqui pela primeira vez, vem aqui à frente, nós vamos te dar um presentinho. Você pega ali com o Jadir. Não vai embora sem pegar o presentinho.